Oi, pessoal, boa tarde. Continuando então com a aula anterior sobre história do Egito Antigo, sobre os rituais usados no Egito Antigo. Então, eu vou pegar o gancho da aula anterior, que eu parei falando sobre Cleópatra. Eu iniciei a aula falando então da importância que o Egito dava à questão da higiene, da saúde, dos cuidados com a saúde, dos cuidados também com a higiene. E eles eram muito preocupados também com a imagem que eles passavam, né, na sociedade. Então, para eles, tanto a questão estética, a questão da higiene, a questão da saúde, a questão da moral, estava tudo interligado. Então, a pessoa que estava limpa, ela estava moralmente mais aceita pelos deuses. A pessoa que tivesse uma aparência mais cuidada, ela também seria mais aceita pelos deuses, né? Já que eles acreditavam naqueles deuses mitológicos, né? Que baseava vários aspectos da vida deles, né? Essa crença. Aliás, os povos do passado, como eu falei já rapidamente, grande parte deles eram politeístas. Então, em qual sentido? Eles acreditavam em vários deuses, que tem a ver com as forças da natureza, tá? Que tem a ver com as várias áreas da vida, aquilo que eles não conseguiam explicar e também não conseguiriam unir num Deus só, né? Todos aqueles aspectos da vida e até mesmo aspectos nossos de seres humanos, as nossas contradições internas, né? Então, eles tentavam unir através da figura desses deuses. Cada um, então, representavam forças, muitas vezes opostas e complementares, né? Que tem muito a ver com a cultura aí da China antiga, né? Ela vai falar muito da questão do yin e yang, forças opostas e complementares. O Egito não chega a usar esse termo, tá, gente? Isso aí é uma visão minha, uma análise minha da situação. Bom, mas indo para a questão então dos deuses, eu parei falando que Cleópatra tinha intenção de se tornar Afrodite, deusa do amor, né, da Grécia Antiga. Porém, é importante falar que para o povo egípcio, a grande deusa do amor era Ísis, tá? Mas lá eles enfatizavam mais a questão da deusa da fertilidade. Então, era uma mulher fértil, né? E já na Grécia Antiga, que eles falavam muito de Afrodite, e para o povo do Império Romano era Vênus. Porém, essas três deusas representavam a figura da feminilidade, a figura da mulher do amor, né? Da questão do amor. Então, de alguma forma, elas estavam interligadas, tá? Porém, como a Cleópatra conhecia, né? Ela conhecia a história de muitos lugares, aliás, é importante falar que em diferentes pesquisas históricas, é lógico, gente, eu como sou da área de história, eu pesquiso bastante os assuntos e eu vejo que tem pesquisas que são contraditórias entre si, tá? Mas em algumas análises eu já vi que ela falava entre 6 e 8 línguas diferentes, né? Não sei se chega a isso, tá? Mas eu já vi em alguns lugares diferentes falando. Então, pelo menos 6 línguas diferentes ela sabia falar. Imagina, gente, naquela época, tá? Naquela época, que eram raríssimas as pessoas que estudavam, mas ela tinha a questão de ser autodidata também. Até porque no Egito Antigo, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. Normalmente eram os escribas que tinham essa função, que trabalhavam com isso. Porém, Cleópatra fazia questão. A mãe dela morreu, ela ainda era muito nova quando a mãe morreu. Inclusive, também tem muitas contradições na história aí da família, envolvendo muitas mortes. E aí a gente também não sabe até onde é especulação ou não. Mas, infelizmente, tem muitas histórias relacionadas à morte em família, de um irmão matar o outro para pegar o trono, e infelizmente isso acontecia. E quando a mãe dela morre, o pai coloca ela no trono junto. Uma coisa também que acontecia lá no Egito Antigo, que também pra gente, pra nossa cultura hoje, é muito estranho, que é a questão do incesto, né? Então, às vezes, existia o casamento entre pais e filhos ou entre irmãos. Bom, o que eles percebiam é que, com o passar do tempo, eles começam a perceber que quando isso acontecia em muitas gerações, poderia nascer uma pessoa com problema, né? Que é o que foi com o passar do tempo, né? As sociedades aí foram comprovando essa questão do problema genético de pessoas da mesma família se relacionarem, né? Então, naquela época, não. Eles ainda não tinham essa noção. Eles tentavam manter o sangue nobre, vamos dizer assim, tá?
E há quem diga que Cleópatra ela era tão diferenciada, ela tinha uma inteligência também, né, como se fosse super dotada para a época, né, falar, imagina, em torno de 6 a 8 línguas naquela época, 5.000 anos atrás, né. Então, realmente, é algo que chama atenção. Só que, além disso, ela tinha outros conhecimentos. Então, ela era muito estrategista, disse que ela conhecia muito de astrologia, astronomia, né? Ela era encantada por essa área, conhecia muito sobre as plantas e cada vez queria conhecer mais. E também na questão da higiene, né? Que a gente pode falar higiene barra estética, né? Ela era muito preocupada em utilizar, então, substâncias naturais que ajudassem ela na manutenção da saúde e também da estética, tá? Então, para isso, ela usava diferentes substâncias, ela fazia diferentes rituais. Então, um dos que a gente escuta bastante falar, né, que é muito falado, é que ela tomava banho de leite de animais diferentes, tá? Mas tem um animalzinho que é muito citado, eles usavam esse termo assim mesmo, burra, né? Eles chamavam leite de burra, né? Dizem que ela se banhava nesse leite de burra, mas não só nisso, tá? Ela fazia banhos. Naquela época não tinha sabonete como a gente tem hoje, mas ela fazia experimentos e misturava substâncias para ter um resultado parecido com o que a gente conhece como sabonete. Então, por exemplo, o bicarbonato de sódio, ela já usava, tá? E muitas vezes misturava com outras substâncias, inclusive com extratos de plantas, que dessem também o cheiro. Então, além da questão da limpeza, que o próprio bicarbonato hoje a gente sabe que ele faz esse trabalho da limpeza, ela conseguia trazer também essências que dessem a questão do perfume junto, tá? Também é muito falado que ela fazia muitas vezes máscaras de argila, tá? Hoje a gente tem diferentes argilas, diferentes colorações, mas a argila branca que eles usavam já nessa época, e ela realmente ajuda. Por quê? No Egito também tem uma questão, né? Não sei se vocês conhecem, tá, gente? Argila branca. E até hoje as pessoas nessa área de naturologia, que é uma área também que eu estudo e pratico, as pessoas utilizam máscaras de argila branca justamente para ajudar em quais quesitos? Manchas de pele, né? Marcas, no caso de espinha, acne, né? E também, naquela época, eles tinham muitas manchas de sol. Até hoje a gente também tem, né? Mas naquela época, pelo fato de eles ficarem expostos num sol de 50 graus, muita gente ficava com mancha na pele. Então, ela também utilizava esse ritual da argila branca constantemente. Além disso, algo assim que muita gente fica impressionado, é que ela fazia banho de rosas, né? E esse banho da florzinha mesmo, das rosas, né? Porque ela tinha intenção de exalar o cheiro de rosas, que é considerada uma das flores mais belas e mais cheirosas, né? E aí também, puxando para aquela questão que eu falei, né, de se assemelhar com Afrodite, ela queria estar exalando. Então, ela, além da inteligência dela, astúcia, o conhecimento, a questão da higiene em si, ela tinha essa questão estética como se ela tivesse que trazer junto com a imagem dela essa imagem da Afrodite, deusa do amor. Então, ela, além de fazer banho de rosas, gente, é uma coisa que eu acho muito interessante, ela utilizava outras técnicas. Ela queria exalar o cheiro. Então, por mais que tomasse banho de rosas, é lógico, o cheiro ia ficar por um tempo, depois sairia. Mas ela descobriu que se ela bebesse água de rosas, né, ela deixaria o cheiro, né, nos poros mesmo. Então ela tinha o costume, então, de beber água de rosas. Olha aqui. Aqui é só para mostrar aqui para vocês, tá? Deixar as rosas num copinho com água. Aqui a gente consegue, ao longo, né, de algumas horas, ter uma água de rosas, que hoje também a gente pode usar nos nossos rituais ou nos nossos cuidados naturais, tá? Beber essa água de rosas que faz muito bem, ou então até lavar o rosto ou o corpo com essa água de rosas é muito bom também. E ela já sabia disso há 5.000 anos atrás. Então ela tinha essa prática constante, gente. Todos os dias ela tinha esse banho de rosas e ela bebia essa água de rosas. Então era um cuidado assim bem diferenciado para aquela época, né? Inclusive, daí pegando para a questão dela em outras áreas aí, quando o Egito é dominado pelo Império Romano, gente, e a Cleópatra fica sabendo disso, tá? Então, o Grande Egito, aí o mundo, né, o mundo que eu digo, naquela época, o mundo que a gente conhece, as informações que a gente tem mais é relacionado à Europa, né,
Ásia, sul da Ásia e norte da África. É o que a gente tem mais conhecimento, mas é lógico que a gente também tem pesquisas em outros lugares. Mas na época que o Império Romano domina, né, quem que é o continente aí que está dominando, imperando, né, como já diz o nome, era a Europa, né, então com o Império Romano. Quando o Império Romano domina o Egito, Cleópatra, assim, muito preocupada, né, o que ela deveria fazer, como que ela deveria agir para se manter no trono. Então, o que ela vai fazer? Ela utiliza a inteligência dela como estrategista, né, nas conversas que ela propõe, né, aos imperadores romanos, mas ela também utiliza o outro dom dela, né, que com todos esses conhecimentos, esses cuidados que ela tinha e essa necessidade que ela tinha de se tornar a Afrodite. Ela, então, usa o poder dela de sedução para seduzir o imperador romano. E realmente ela consegue, gente. Ela consegue brecar o Império Romano, né? Com a sua inteligência, com o seu conhecimento, com a sua astúcia, com os seus hábitos aí de vida que promoveram que ela se tornasse a figura, né? Que ela se tornasse, não, desculpa. Que ela se tornasse a figura que ela se tornou, tá? E ela conseguiu realmente que o Egito não sofresse as consequências dessa invasão, né? Então, na verdade, eles acabaram meio que se associando, né? O Império Romano com o Egito, mas eles não destruíram o Egito porque Cleópatra conseguiu, então, né, seduzir Júlio César. E mais pra frente, depois que ele morre, ela acaba também tendo relacionamentos com outros imperadores romanos também, tá? Mas aí a gente já entra num outro tema. Eu queria, então, que a gente pensasse, refletisse, tentasse entender a questão, então, como que o Egito, gente, há 5.000 anos atrás, já conseguia perceber, né, que tendo determinados hábitos diários, a pessoa teria determinados resultados na vida, né? Então, isso era, para eles, isso era muito evidente. Há quem diga também que a questão dos cuidados que eles tinham com a saúde era tanto homem quanto mulher, tá? Tanto pessoas ricas quanto pobres. E uma coisa que chama muito a atenção, acho que todas as pessoas que já estudaram sobre o Egito ou que já viram alguma obra, quem já foi lá, né? Quem já teve a honra de chegar no Egito, já observou que as imagens são retratadas sempre homens ou mulheres, né? Normalmente muito bem vestidos e com aquela maquiagem nos olhos, né? Inclusive, né? Como estão no momento. Qual era o objetivo disso? Isso tinha uma função, tá? Também, pelas pesquisas históricas, a gente encontra diferentes versões. Mas eu gosto da ideia do que eles falavam, que, primeiro lugar, pela questão da saúde mesmo, como eles ficavam muito expostos, olhando ali para o sol, trabalhando próximo do sol, que com o passar do tempo, isso poderia começar a dar problema na retina deles. Então, eles começavam a usar substâncias, né, pigmentos que ajudassem a neutralizar o efeito, né, da radiação solar nos olhos, tá? Então, era uma tentativa de proteção mesmo. E por essa tentativa de proteção, eles começam, então, a desenvolver algumas maquiagens com substâncias naturais, que era para ajudar eles a prevenir, né, a pele, a tomar cuidado com a pele em relação ao sol, tá? Inicialmente é isso, mas com o passar do tempo isso se torna um hábito cultural, né? Tanto que até hoje, né, em vários lugares do mundo, esse hábito permanece. Porém, a gente sabe que na maior parte dos lugares do mundo esse hábito acontece entre as mulheres, né, na população feminina. Mas naquela época não, gente. Eram hábitos tanto feminino quanto masculino. Então, homem ou mulher, jovem ou idoso, todos, né, de alguma forma, estavam usando, então, esses cosméticos para se maquiar, para manter, né, então, primeiro, esse cuidado em relação ao sol, mas também eles falavam da questão dos deuses, né, tudo lá também é baseado na mitologia, e aí eles falavam da questão dos deuses, que era uma forma de... eu acho bem interessante. Eu não posso olhar direto nos olhos dos deuses, porque, né, eu sou muito pequeno perto deles, então é uma forma de eu conseguir encarar eles, né, através de uma lente de proteção, mais ou menos assim, tá? Então eles falavam que era uma forma de olhar com mais respeito para os deuses, né, fazendo esse contorno nos olhos, tanto de homens quanto de mulheres. Mas também tem uma outra aí, hipótese, né, que é muito falada, que aquele termo que eu acho que muitos de vocês, né, muitos de nós conhecemos desde criança, que os olhos são espelhos da alma, né?
Então, eles acreditavam nessa ideia. Inclusive, eles eram muito encantados com animais que tinham olhos grandes, tá? Com os animais que tinham olhos grandes. Inclusive, e principalmente, destaca-se os gatos, as águias também, tá? Os lobos, mas assim, principalmente os gatos e as águias, que eram animais de olhos grandes, a coruja, tá? Porque eles acreditavam que esses animais, eles representavam uma força da natureza, dessa ideia né, de representar a alma, de enxergar a alma. E como eles tinham muito essa ideia de enxergar a alma, por quê? Porque eles acreditavam em outras vidas, eles acreditavam que o que eles fizessem numa, eles iam, de alguma forma, colher na outra, né? E que eles passariam pelo ritual, outro ritual depois, que era o juízo final. Então, todos os cuidados que eles tivessem com a saúde, com a higiene, com os hábitos, com a moral, isso seria julgado no julgamento final deles, tá? E aí tem várias cenas que representam esse julgamento final. Mostra, né, aqueles deuses mitológicos que metade do corpo é homem, o rosto é de animal, né? Normalmente é o rosto de um lobo. Um deles é o deus Anubis, tá? E eles acreditavam, então, nesse julgamento final. Então, todos esses hábitos, toda essa sequência de coisas que eles faziam, desde o cuidado com a higiene, né? Na outra aula eu falei o seguinte, eu falei que eles tomavam pelo menos um banho, eu falei que eles, né, tomavam pelo menos um banho, mas que o ideal que fosse até mais. Gente, em outras pesquisas dizem que às vezes, dependendo da época do ano, né, como chegava a 50 graus, às vezes um pouco mais, às vezes eles tomavam 2 banhos de manhã e 2 banhos de tarde, porque era bem complicado, né, aguentar aquele clima e o cansaço e o suor gerado pelo clima, e como eles tinham muito essa questão com a higiene, que era importante, a higiene era sagrado, eu falei pra vocês na outra aula, era sagrado mesmo, era uma questão de ofensa aos deuses você ficar sujo, né? E então eles se banhavam muitas vezes. E eles se preparavam, então, várias vezes ao longo do dia. Em todos os momentos deles, eles tinham alguma tradição ou algum ritual que guiava eles, tá? Para que eles pudessem estar preparados no julgamento final. Inclusive, no julgamento final, né? Como vocês já devem ter falado, eu falei um pouquinho na aula anterior. O que acontece? Eles passavam pelo processo de mumificação. E esse processo de mumificação, que também é muito especulado aí na história da humanidade, tem muitos filmes que mostram as múmias, né, como um fantasma, etc., mas não era bem esse o objetivo, né, o julgamento final tinha a intenção mesmo de mostrar, de fazer as pessoas perceberem que aquilo que elas cultivassem ao longo da vida, né, as sementinhas que elas plantassem ao longo da vida, elas iam colher de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra. Então, né, que todos os nossos atos aí, eles estão aí na nossa contabilidade kármica, como eles acreditavam, né? Então, eles tinham práticas diárias, rituais diários em prol, tá? Desse momento do julgamento final, eles estarem prontos e preparados para olhar de frente para os deuses, tá? De consciência tranquila. E então aquele processo de mumificação que eu falei para vocês, também eles utilizavam várias substâncias, inclusive muitas delas são óleos essenciais que a gente usa até hoje, tá? Eu não falei antes, mas também nos cuidados com a saúde, eles utilizam um óleo essencial chamado mirra, que é hoje a aromaterapia, que é um dos temas que eu estudo bastante, utiliza a mirra também, tá? A aromaterapia atualmente utiliza a mirra. Naquela época, a Cleópatra que usava, ela mandava importar da Península Arábica. Os árabes usavam, né, gente, também. Aí é um outro povo, muita história. Mas ela já importava mirra. E a mirra, ela é interessante porque ela funciona como cicatrizante. Então, como ela é um cicatrizante natural, ela serve tanto para problemas de corte, né, de machucado, mas eles também usavam como preventivo de rugas, né? O que hoje as pessoas utilizam para prevenir rugas e etc, tá? Então, eles utilizavam óleos essenciais
E no momento do julgamento final, como que era feito? Eles limpavam, né, da morte, tá? Antes mesmo do julgamento final, porque eles achavam que isso ia acontecer em espírito, né? Mas no momento da morte, eles limpavam, higienizavam muito bem o corpo da pessoa e eles extraíam os órgãos da pessoa. Gente, tem diferentes versões, eu sei que vai assustar para quem não conhece, mas há quem diga que eles usavam uma pinça e extraíam o órgão da pessoa ou pelos nariz, desculpa, desculpa, ou pelo nariz, ou pela região genital que eles extraíam, e conseguiam extrair os órgãos internos da pessoa e colocavam numa espécie de caixinha chamada canopus, tá? E deixava essa caixinha do lado quando eles fossem colocar no sarcófago. Então, o faraó era enterrado. É o corpo dele, né? Que vai ser, depois de tirar os órgãos, o corpo era todo embalsamado, gente. Eles limpavam, higienizavam, usavam bicarbonato. Depois usavam esses óleos essenciais, tá? Como uma forma de prevenir o apodrecimento desse corpo, né? Depois enfaixavam também para durar mais tempo. E deixavam onde? No sarcófago, dentro das pirâmides. Que também já é um outro assunto gigantesco, né, gente? Porque dentro das pirâmides a gente sabe também que a própria pirâmide em si é um polo concentrador de energia. E que também, por ela estar ali, as pirâmides do Egito, gente, elas ficam num ponto que elas ficam bem canalizando praticamente a energia do Sol do centro da Terra, tá? O Egito ele fica numa posição em relação à Terra que é incrível. Há quem diga que as 3 grandes pirâmides têm relação com as 3 estrelas, né? Então, aí já é um outro tema gigantesco aí pra gente falar. Eu acho que até fugi um pouquinho do assunto, mas só para mostrar que até no julgamento final eles estavam usando, então, preocupados com a saúde, preocupados em cuidar daquele corpo, porque eles acreditavam que a pessoa voltava numa outra vida, só que um pouco diferente